Pastor Anderson Campos Rezende, teólogo, pastor, professor com mestrado em teologia, palestrante e pós-graduado em docência do ensino superior. Vem se dedicando nos últimos anos ao desenvolvimento humano, capacitando e qualificando pessoas para o exercício pleno do seu potencial. Por meio de suas palestras, cursos, seminários e congressos nas áreas de liderança, motivação e espiritualidade, tem contribuído com um número cada vez mais crescente de pessoas que desejam melhorar o seu próprio desenvolvimento pessoal. É casado com a pastora Fabiana da Mota Rezende, com a qual possui um filho, Davi. É pastor presidente da Comunidade Evangélica de Restauração em Jacarepaguá, Rio de Janeiro, e vice-reitor da FATEF, Faculdade Aplicada de Teologia e Filosofia. Graça e paz, queridos. Quero parabenizar você que adquiriu esse material. E se você adquiriu esse material é porque você deseja aprofundar o seu conhecimento sobre esse tema tão importante da Palavra de Deus, que é as festas bíblicas, as festas do Senhor. O tema deste material que você acabou de adquirir tem como título Compreendendo as Festas Bíblicas, no seu contexto histórico, nos seus aspectos culturais e principalmente a sua mensagem profética. Este material que você está agora vendo é o volume número 1, onde nós temos uma visão introdutória sobre as festas bíblicas, as festas do Senhor. O nosso objetivo em produzir esse material é de poder ajudar a você a aprofundar seus conhecimentos de todo o cenário histórico, cultural e teológico das Sagradas Escrituras. Nós vivemos num tempo, num momento em que há muita superficialidade no conhecimento da Bíblia. Eu digo para algumas pessoas que a gente vive um tempo de muito analfabetismo bíblico. Esse tempo que eu chamo de analfabetismo bíblico é resultado de muitas pessoas que não querem se aprofundar no conhecimento das coisas do Senhor e na compreensão e entendimento dos temas da revelação bíblica. Com este material que você adquiriu, e tanto este volume quanto os outros volumes, você vai poder compreender com muito mais clareza o que Deus quis falar de si mesmo no processo da sua revelação, nas festas que foram estabelecidas ali no meio do povo de Israel. Muito bem, eu quero nesse momento inicial deste primeiro DVD, que é uma introdução a esse tema, dizer para você a necessidade que nós como cristãos temos de compreender todo o conteúdo da revelação bíblica. A nossa fé é uma fé que se sustenta em cima de um fundamento. E que fundamento é esse? Cremos num Deus que se revelou. Cremos num Deus que se tornou conhecido aos homens. E esse Deus que se revelou, que se tornou conhecido aos homens, ele inspirou indivíduos na história para que registrassem a sua revelação naquilo que temos hoje conhecido como Bíblia, as Sagradas Escrituras. A nossa fé, portanto, se baseia no ato de Deus se tornar conhecido aos homens, no ato de Deus se revelar à humanidade. Sabemos que Deus se revelou de duas maneiras essenciais.
Se revelou de um modo geral na criação, como diz a Bíblia, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Mas também ele se revelou de um modo completo, pleno, de um modo especial, na pessoa de Jesus de Nazaré. E a Bíblia é o registro desses atos revelatórios de Deus para o homem durante a história da humanidade. Nesse sentido, nós precisamos entender que é fundamental da nossa parte, como cristãos, como seguidores de Jesus, como filhos de Deus, ter o desejo em nosso coração de compreender essa revelação. Deus é o Deus que quer tornar conhecido a revelação que Ele deu de si mesmo aos homens. Daí porque eu quero convidar você a ter um desejo no seu coração, de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que haja no teu coração um desejo de conhecer a Deus como o Senhor que se revelou aos homens, de conhecer o seu Filho Jesus, que se entregou por nós para nos redimir e para nos reconciliar com o Pai. A nossa fé se baseia, portanto, nesse elemento fundamental de um Deus que se revelou. E, portanto, precisamos compreender a revelação bíblica. E quando a gente começa a se debruçar neste entendimento de compreender a revelação, e compreender a revelação a partir do registro que nós temos dela nas Sagradas Escrituras, nós sabemos que as Sagradas Escrituras, que a Bíblia, ela tem uma chave hermenêutica. O que é uma chave hermenêutica? É uma chave de interpretação. Para nós, a chave de interpretação das Escrituras é a pessoa de Jesus de Nazaré. Em Jesus, nós compreendemos de um modo amplo, claro e total este Deus que se revelou e que se tornou conhecido a nós, homens. Jesus é a nossa chave de interpretação. Tudo aquilo que a Bíblia diz, de Gênesis a Apocalipse, está centrado na pessoa de Jesus de Nazaré. Desse modo, olhar para Jesus, ver a vida de Jesus, é estar conhecendo este Deus que se tornou conhecido aos homens. Tudo aquilo que a Bíblia fala, desde o Gênesis até o livro do Apocalipse, está centrado na pessoa de Jesus de Nazaré. Jesus é a chave de interpretação da revelação divina. Se você deseja compreender este Deus que se revelou, que se tornou conhecido aos homens, você precisa, portanto, conhecer o seu Filho Jesus. A Bíblia diz, no livro de João, capítulo 1, assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus nos revelou o Pai. Jesus tornou conhecido a nós, homens, toda a essência do ser eterno, o nosso Deus soberano. E quando a gente fala de Jesus como a chave hermenêutica, a chave de interpretação, o que nós queremos dizer com isso é que tudo que o Antigo Testamento, em primeiro lugar, fala, está centrado na pessoa do Messias. Você sabe que quando Deus criou a raça humana para um relacionamento com Ele. Porém, a raça humana optou se afastar de Deus. E ao optar se afastar de Deus, o pecado entrou no mundo, a maldição entrou na terra, o homem se afastou de Deus, a humanidade se afastou de Deus. Agora pesava sobre a humanidade uma condenação, a condenação do justo juízo de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.